todos, estou aqui com a doutora Dulce Pimentel, que é investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa e a professora auxiliar no Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Nova FCSH. A professora tem vindo a desenvolver investigação na área da geodemografia e das migrações e está atualmente a lecionar a unidade curricular de Espaço das Migrações. Queria começar por agradecer-lhe a disponibilidade e por se ter juntado a nós para então analisar algumas ideias relativamente às diásporas do século XXI. Boa tarde e, enfim, bom dia ou boa noite, depende obviamente da hora em que passarem a ouvir esta nossa conversa, que eu aceitei, enfim, o convite da Mónica com o maior gosto, porque é sempre um estímulo falar de migrações e já percebemos que estas duas primeiras décadas deste século XXI, as migrações constituem um tema central, portanto é um dos temas-chave, digamos assim, destes últimos anos. Como reconhecem as Nações Unidas e a União Europeia nas suas agendas, não é? Portanto, incluem as migrações como tal. Se olharmos para os números, à escala global, em 7,5 mil milhões de seres humanos no planeta, os migrantes correspondem a sensivelmente 3,5%, portanto estamos a considerar uma percentagem relativamente pequena, bastante pequena, no conjunto da população mundial, mas a verdade é que do final do século XX para o século XXI nós percebemos que havia um incremento dos fluxos migratórios, portanto no início deste século, no ano 2000, as Nações Unidas estimam que existissem no planeta 170 milhões, 172 milhões de migrantes internacionais, isto no início do século XXI. E a evolução nestes 20 anos mostra que em 2010 esse número de migrantes internacionais passou para 220 milhões e os últimos dados que temos, a última estimativa de 2019, mostra que esse valor anda já nos 270 milhões. Isto quer dizer que tivemos neste período, portanto em 2 décadas, em termos absolutos há um acréscimo de 100 milhões, e apesar desta constância, desta percentagem ser bastante próxima, portanto em torno dos 3,5%, ainda que revele um crescimento na ordem dos 100 milhões de pessoas, talvez o aspecto mais interessante é que o fenómeno migratório se globalizou, ainda que os principais polos, principais regiões de destino, quando falamos da geografia das migrações, haja uma certa constância, o fenómeno migratório generalizou-se a regiões, a áreas do planeta onde habitualmente esses fluxos não eram tão visíveis. As últimas 2 décadas mostram uma nova era, digamos assim, de migração, das migrações internacionais, com grande expressão. E estes movimentos caracterizam-se por novas configurações. Portanto, temos aqui movimentos importantes aqui no sul global, portanto no sul-sul, dentro do norte global, portanto entre países do norte ou norte-sul, e não somente sul-norte, como é habitual fazer-se referência, isto é, reforçamos a ideia que os movimentos migratórios têm sempre um sentido. Se fazem dos países do sul para o norte. E, na verdade, essa globalização pôs em confronto vários países, várias regiões do mundo e abrange uma grande diversidade de origens e destinos geográficos, ainda que o essencial da geografia dos fluxos migratórios se mantenha. Para além destas questões de natureza geográfica, também é importante, parece-me, destacar que se diversificam as categorias de migrantes, para além dos chamados fluxos migratórios clássicos, portanto laboral, reagrupamento familiar. O que percepcionámos nestas últimas décadas, surgiram novas categorias de migrantes, uma maior expressão dos projetos migratórios autónomos femininos, portanto mais mulheres à escala global e porventura também profissionais qualificados. Muitos estudos, a literatura mostra isso na área da saúde, estudantes, a circulação de estudantes, portanto uma mobilidade associada ao estudo, menores desacompanhados, é outra das categorias, os séniores que migram uma fase de pós-vida laboral, portanto de reforma, e juntava a estas categorias todas também os deslocados ambientais. Sentido, pode só definir a questão dos migrados ambientais? Numa altura em que falamos também tanto de alterações climáticas, estamos a perceber de que modo estas mudanças muito aceleradas e as alterações
refletem-se, por exemplo, na perda de solo. Não esqueçamos que a atividade agrícola, a produção de bens alimentares, passa pela existência de solo e os processos de desertificação conduzem à perda da qualidade de solo e, portanto, à impossibilidade de assegurar a sobrevivência pela produção dos bens alimentares. Mas também se faz sentir, por exemplo, no esgotamento dos bancos de pesca. Portanto, muitas vezes pensamos nos ciclones, nos tufões, mas não só, não é? Portanto, há um conjunto de fenómenos, subida, por exemplo, do nível da média das águas do mar, das vagas de calor, cuja frequência também contribuem para outro tipo de fenómenos, que são, por exemplo, os incêndios. Portanto, estas coisas articuladas estão a empurrar parte de população no mundo para a migração. E isto quer dizer que estes deslocados ambientais, eu não lhes chamei nem migrantes, nem refugiados, porque a questão aqui do estatuto, da designação, é de facto é algo que ainda é ambíguo, que não é consensual. É uma discussão importante em torno disso, porque, como sabemos, está em crescimento. É uma inevitabilidade face às mudanças que estão a existir. Não deixar de referir, nestes 20 anos, há pelo menos 3 acontecimentos que, claro que à escala regional, local, aconteceram muitas coisas, mas à escala mundial, houve pelo menos 3 acontecimentos muito importantes que tiveram um impacto forte nas migrações à escala global. O 11 de setembro de 2001, que isso teve consequências nas políticas de imigração. Um segundo, que é de natureza económica, que é a crise, 2007-2008, vai originar taxas de desemprego muito elevadas, problemas sociais, portanto teve efeitos, teve consequências nos fluxos migratórios. E o terceiro acontecimento nestes 20 anos, vejam como são 20 anos tão ricos, é a crise pandémica que estamos a viver. Também está a ter consequências na redução da mobilidade, portanto, a sociedade hipermóvel a que nos habituámos nestes últimos anos, muito facultada naturalmente pelas formas de transporte, pela comunicação, por tudo aquilo que nos interconectou e, portanto, estávamos numa hipermobilidade e esta pandemia mudou isto tudo. Quando nos referimos a estes fluxos, as mudanças introduzidas nos fluxos migratórios durante este período, não nos podemos esquecer que o que motiva as migrações são as desigualdades de desenvolvimento. As diferenças de desenvolvimento são um forte impulsionador dos fluxos migratórios. Dito isto, a principal causa das migrações é económica. No entanto, vale a pena acrescentar, para além da vontade legítima de melhorar as condições de vida, de procurar um melhor emprego, as mudanças de perfil, portanto, da origem social, económica, cultural, o background diferente dos migrantes faz com que também portanto, estas novas categorias que fomos falando se tragam associadas outras motivações, enriquecimento profissional, por exemplo, a melhoria de carreira, novas experiências culturais, a procura de segurança, por exemplo, o conhecimento dos direitos. Não é? Dos direitos e das liberdades. Já percebemos que existiu uma grande mudança para a Europa e para Portugal. Que mudanças é que ocorreram? E de que forma é que estes novos fluxos vieram aqui influenciar a nossa realidade? A Europa continua, portanto, é um espaço de liberdade, de condições de vida francamente melhores do que as que encontramos noutras áreas do mundo e, portanto, não nos surpreende que a Europa se tenha constituído nas últimas décadas como um dos principais destinos migratórios. E a Europa enfrenta naturalmente vários desafios e, portanto, podemos fazer aqui uma análise do lado dos migrantes ou uma análise do lado dos países e das autoridades e das políticas, não é? A Europa está numa encruzilhada do ponto de vista demográfico, a questão do envelhecimento por um lado, e portanto há necessidades também específicas de migrantes para colmatar falhas de mão de obra. A Europa necessita dessa mão de obra. Claro que falamos hoje muito menos disso, face ao assunto único que é a pandemia, mas os problemas continuam a existir, não é? A Europa aqui, numa perspectiva de percebermos o contexto demográfico, o contexto de necessidade de mão de obra por outro lado, portanto, o desafio que é fixar e
continuar a atrair talentos. Outro grande desafio é claramente o da integração, integrar aqueles que estão e aqueles que vão chegando. Queria questionar então qual a perspectiva portuguesa e qual a posição que deixa Portugal com estes fluxos. Aqui temos que entrar em linha de conta com a geografia por um lado, mas a verdade é que a geografia nos colocou muito à margem de alguns fluxos, nomeadamente muitos dos fluxos irregulares. Portanto, não sentimos a pressão, não fomos primeira linha de entrada, nomeadamente dos fluxos irregulares e da situação, por exemplo, que a Europa viveu na chamada crise de migrantes e refugiados em 2015 e 2016. Portanto, Portugal beneficiou da geografia por um lado. Por outro lado, é também, não vou dizer refém, mas infelizmente pelo facto da economia não ser tão dinâmica, também não é a primeira escolha para muitos dos migrantes. Isso colocou-nos, de certo modo, um pouco afastados, não na linha da frente nestes aspectos. Mas Portugal não deixa de estar inserido à ideia de existência de um sistema migratório lusófono. Portugal está integrado também nessa dinâmica, isso é interessante de analisar. Tem sido até aqui e continuará a ser um espaço que é simultaneamente de chegada e de partida. A nossa marca estrutural é de imigração, é de ser um espaço de partida. O país funcionará também como plataforma de chegada para muitos e até de redistribuição a partir daqui. Portanto, teremos, nomeadamente para os países que têm relações históricas importantes do passado e que têm níveis de desenvolvimento menores ou que têm problemas com segurança, a mobilidade associada, nomeadamente dos estudantes, e a mobilidade por razões de saúde. Portanto, são tudo aspectos que já estão e vão continuar, creio eu, a condicionar as tendências de fluxos migratórios com destino a Portugal e a partir de Portugal. Professora, muito obrigada pelo seu tempo. Quero agradecer muito por ter tido este momento aqui para nos dar também alguns insights sobre as migrações. Queria-lhe agradecer pelo seu tempo. Um gosto. Espero que tenhamos a oportunidade de continuar a conversar. E para os que tiverem interesse, naturalmente também, a informação sobre o mestrado em Migrações, Interetnicidade e Transnacionalismo está disponível na página da faculdade. Enfim, é uma oportunidade para se quiserem aprofundar os vossos conhecimentos nessas áreas. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Teresa Machado. Eu sou gestora do Projeto LAR, que é um projeto de integração de refugiados e imigrantes que está a ser desenvolvido no Concelho da Guarda, numa pequena aldeia que se chama Ima. Foi a aldeia escolhida para desenvolvermos o projeto pioneiro do LAR, portanto, que é um projeto desenvolvido pela Associação de Apoio à Inclusão de Imigrantes e Refugiados. Basicamente aquilo que fizemos foi restaurar casas que estavam completamente destruídas, que estavam sem uso, portanto, que pertenciam a pessoas que não as queriam utilizar, e então que nos cederam esses espaços para nós podermos reconstruir, reabilitar, oferecê-las a pessoas que estejam em necessidade, portanto, neste caso migrantes e ou refugiados, especificamente, e fomos também procurar terrenos agrícolas que pudessem, no fundo, servir para desenvolvermos uma atividade agrícola que iria ser e que irá ser o projeto profissional de alguns membros associados ao projeto LAR, alguns membros de refugiados, migrantes que estejam dentro dos agregados familiares têm a possibilidade de integrar laboralmente o projeto agrícola também. Esta entrevista foi feita para a Orbis, a convite da Bárbara Teles. Quais é que foram as alterações dos fluxos migratórios nos últimos 20 anos? Se houve novos fluxos, quais é que são as motivações e as causas? É uma pergunta um pouco difícil de compreender, porque eu não creio que existam mudanças que possam ser vistas do ponto de vista global como uníssonas, ou seja, que antes eram feitas de uma forma e que depois acabaram por ser feitas de outras. Obviamente, há alterações muito grandes do ponto de vista das migrações, por exemplo, de países externos à União Europeia a países dentro da União Europeia. Anteriormente, esses países portanto, existia sobretudo migrações associadas à ligação colonial que
que esses países tinham com países fora da UE e depois, claro, migrações económicas, que é, no fundo, um mecanismo, ou aliás, uma tendência já muito, muito antiga, não é? Ou seja, uma tentativa das pessoas que vivem em situações, ou países em situações mais delicadas, seja por motivos económicos, outros motivos, podem haver muitos motivos, decidem sair e procurar algo melhor. Anteriormente verificava-se muito que havia esta ligação com a questão profissional, também de voltar a trazer dinheiro para os países de origem que fosse diferente do que aquilo que poderiam obter se ficassem no seu país. Estas diferenças também se notam não só na perspectiva de países não ocidentalizados versus países ocidentalizados, se pudermos colocar assim numa generalidade, mas também, mesmo dentro da própria Europa, não existe assim uma assimetria um tanto grande entre o Norte e o Sul, a Europa do Oeste e o Norte da Europa. É muito diferente do Sul e da Europa de Leste. Claro que estes novos fluxos têm muito que ver com problemas que se têm verificado ou se têm intensificado nos últimos anos. Portanto, aqui falam-se dos últimos 20 anos. Não sei se existe, ou seja, nos últimos 20 anos, obviamente que houve alterações bastante grandes nos fluxos migratórios, mas não diria tanto que seria da perspectiva da translação, portanto, do movimento das pessoas, tanto do país de origem como dos países de destino. Acho que esses fluxos se vieram a intensificar ainda mais, mas daqueles que já existiam relacionados com as escolas continuaram a existir. Se calhar agora acontecessem mais porque há os processos de deslocação, não é? São muito mais facilitados agora do que nos últimos 20 anos. E depois, claro, que temos também todos os distúrbios internacionais que depois acabam por afetar muito países não ocidentalizados, resultando muitas vezes em guerras, em problemas, de variadíssimas índoles, mas que, numa perspectiva de migrações, acabam por ter um impacto. E aí começamos a falar, de situações específicas. Desde o início deste milénio temos desde os ataques terroristas às Torres Gêmeas, aos ataques em Madrid, a Londres, etc., que são focos que no fundo explaneiam um bocadinho não aquilo que se passa tanto na Europa, mas sobretudo aquilo que se passa fora da Europa, e depois acabamos por ter uma espécie de uma reverberação quando esses acontecimentos em muito pequena escala na Europa e quase que se passa algo de grave, mas isto para dizer que não diria que se fossem novos fluxos, ou aliás diria que poderiam ser novos fluxos na perspectiva que nascem de novos conflitos, novos interesses também. Portanto, estes processos da globalização também trazem muitas facilidades, como dizia há pouco, na questão do movimento, e portanto isso tem imenso impacto depois também, onde é que as pessoas se querem mover, onde é que as pessoas realmente se querem estabelecer. A nível das redes de apoio a migrantes nos países de destino, eu diria que varia muitíssimo de país para país e que varia muitíssimo também nas políticas migratórias em vigor desses países. Portanto, temos países que são altamente favoráveis, hoje em dia é um bocadinho difícil de falar em países que sejam altamente favoráveis a migrações, sobretudo quando falamos nestes dois polos, não é? Estamos sempre a falar numa perspectiva de interesses ocidentais opondo se aos não ocidentais, e portanto aqui também há que deixar a ressalva que isto são grandes generalizações, não é? Não dá para falar assim muito concretamente de mais
coisas em detalhe, portanto, mas falando, quando digo países ocidentais, falo do norte, do norte da Canadá e Estados Unidos, sobretudo, e pronto, e a Europa, outros países, claro, evidentemente também podem ser considerados como ocidentalizados. Nesses países, claro que existem, as políticas migratórias são muito diferentes, as redes de apoio também variam muito porque são um pouco consequentes daquilo que são as políticas públicas em torno das questões migratórias. Portanto, existe uma abertura e uma vontade política de querer trabalhar estes temas. Claro que vai haver muito maior investimento e depois, por consequência, um maior interesse na sociedade civil também deles próprios desenvolverem algo que possa servir de apoio a já existentes infraestruturas estatais para a recepção de migrantes ou para apoiar migrantes, mas podemos ter países que são altamente desfavoráveis e isso aí, pronto, começa obviamente nas pessoas que elegeram esses governos, ou não, podemos ter pessoas que mesmo que tenham votado num espectro político que não seja muito favorável às migrações, isso não significa, pronto, necessariamente que as pessoas não tenham a capacidade ou interesse em desenvolver políticas migratórias ou desenvolver uma rede de apoio a migrantes. Obviamente depois, estas redes de apoio a migrantes, pronto, convém também especificar que tipo de migrantes é que estamos a falar. Aqui mantemos-nos sempre, de novo deixo a ressalva, colocando Ocidente não Ocidente, fazer um pouco desta distinção também a nível das pessoas que podem eventualmente ter interesse em ouvir isto, que é importante dizer, porque, por exemplo, uma rede de apoio para migrantes europeus num contexto europeu é diferente do que migrantes não europeus num contexto europeu. Obviamente que existem muitas mais redes de apoio para pessoas que oriundas de países europeus que migram para outros países europeus, ou até mesmo que migram para não europeus, do que o contrário, não é? A nível dos campos de refugiados, a realidade dos campos de refugiados é obviamente uma realidade muito dura. Eu tive a oportunidade de poder trabalhar enquanto voluntária num campo, nem Lesbos, e um campo de Moria, e foi, pronto, uma experiência bastante intensa. A forma como as pessoas vivem é muito dramática, as condições dos campos são mesmo desumanas, diria. E por vezes uma pessoa, pronto, muitas vezes eu, quando lá estava, perguntava-me se estava realmente a ver uma coisa acontecer, uma coisa como aquelas a acontecer na Europa, porque realmente é muito as condições de higiene, de saúde, tanto públicas como, pronto, pessoais, estavam altamente fragilizadas, inexistentes, aliás. E pronto, isso é algo que para mim, enquanto europeia, me faz um pouco de confusão, porque naturalmente que acho que nós temos um dever, nem que seja um dever moral, de poder apoiar também estas pessoas. No entanto, parece-me que não há interesse ou vontade política no seio da União Europeia de desenvolverem políticas que possam realmente ajudar estas pessoas a transitar e a poderem ter uma forma de vida digna na Europa. Portanto, ligando esta última questão, qual é que é o papel de projetos como o LAR, na integração de migrantes e refugiados em Portugal? O papel destes projetos, a meu ver, lá está, liga-se um pouco com a segunda pergunta, que tem a ver com as redes de apoio. A capacidade da sociedade civil também se autogerir e participar ativamente da construção dessa rede. Nós, em particular, no Projeto LAR, temos uma questão muito específica que é, por sermos um projeto de segunda linha, ou seja, um projeto que recebe pessoas que após já estarem em Portugal ainda não se sentem integradas, temos um papel bastante importante, temos ter uma resposta para pessoas que, ainda que já tenham tido contacto com a cultura, com a língua, no espaço de habitação, educação, emprego, há sempre dificuldades, não é? E nós estamos cá para isso. Portanto, o projeto, no fundo,
serve um pouco para aqueles que não conseguiram, todavia, integrar-se na sociedade portuguesa e que têm interesse em mudar-se para o meio rural e que gostariam de participar desta nossa iniciativa, que é de promover o meio rural como um espaço de aprendizagem pessoal, profissional e que essas pessoas possam crescer e possam, no fundo, também ajudar-nos a combater temas como o envelhecimento populacional das aldeias, o desaparecimento de certas aldeias e a não sustentabilidade populacional que se vê em zonas do interior e do meio rural, que no fundo têm de ser invertidas, porque senão vamos acabar por ter uma população que está altamente assimetricamente distribuída pelo território, e isso pode ter consequências bastante graves para as pessoas, porque as cidades acabam por ficar subnotadas e os espaços acabam por ficar subnotados, mas também pronto, porque há muita história que se perde depois com a não continuação de novas pessoas no campo. No fundo, o papel do lar para essas pessoas é servir como base de apoio e pronto, indo assim numa perspectiva um bocadinho mais ampla, de ideias mais sobre o projeto ou sobre projetos como o lar, acho que são altamente essenciais para podermos realmente também mostrar, sobretudo na União Europeia, de que existem ferramentas e sistemas que podem ajudar a combater a questão dos refugiados e da crise dos refugiados, da crise das migrações, que todos achamos que acabou em 2015, mas não, está mais presente do que nunca. E penso que é tudo. Muito obrigada por me terem ouvido, desculpem se me sei, se fui lenta, e até breve. Espero que nos visitem um dia no Projeto Lar.